Pessoal, o ano começou e o Corinthians já está aí na ativa do mercado. O Corinthians já está movimentando aí o mercado para 2025. O Corinthians já está aí, né, trazendo alguns jogadores. O Corinthians já está repatriando alguns jogadores aí, né? Já está fazendo alguns acordos também com Ramon Dias. Já está fazendo aí com que tragam alguns jogadores que o Ramon Dias está pedindo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Sem ter a pretensão de dizer que o programa aqui pautou decisões do Supremo Tribunal Federal, mas nós levantamos a bola aqui ontem com as explicações do Andrei Kampf, advogado, também jornalista, e acho que 1 hora, 2 horas depois do programa veio a manifestação do ministro André Mendonça. O problema é que um outro ministro do Supremo, Luiz Fux, deu do André Mendonça uma liminar. Ela pode ser que tem 5 dias para a Loterd resolver essa história. E é uma decisão que ainda não é definitiva, é uma liminar. Mas o ministro Luiz Fux, há uns dias atrás, disse completamente ao contrário, que pode, quem tem a outorga concedida pela Loterd do Rio de Janeiro, que pode ter a sua publicidade veiculada nas camisas em todo o território nacional, uma decisão contrária dessa liminar do André Mendonça. Enfim, a grande verdade é que isso é uma confusão danada e a gente não consegue ter um consenso em várias situações que acontecem no país, mas vamos nos ater aqui ao que diz ao futebol. E essa situação, por começar um ano com esse tipo de preocupação, é muito grande, porque é uma instabilidade que poderia ser evitada, né, Veloso? Poderia, e é ruim para o Corinthians, porque a gente sabe, né, como diz na reportagem, como nós ouvimos na reportagem, ainda tem o Memphis que vem junto com a Bet, né, que tem parte dos salários que é a responsabilidade da Bet, divide aí essa responsabilidade com o Corinthians. Então é muito ruim, é uma situação que o Corinthians não esperava passar por esse começo de ano, que já é um problema a mais, porque ainda tem a situação do impeachment, que na próxima semana acredito que vai ter um outro desenrolar. Então o Corinthians vive o problema político, o problema financeiro não é de hoje, mas tem mais uma novidade com relação... E no momento que o time reage dentro de campo. Né? O bloqueio dessa Bet agora é outro problema que precisa ser resolvido. E tudo isso, semana que vem tem apresentação, daqui a pouquinho tem campeonato, então o Augusto tem que... Augusto, suspende as férias, volta, porque o caldeirão está fervendo. E hoje eu li no UOL, vou dar o crédito para o Perrone, no blog do Perrone, que ele traz a informação que há um ano atrás o presidente do Corinthians anunciou que o name rights do CT já estavam bem encaminhados. E se passou um ano e ele foi questionado, né, foi uma pergunta enviada para a assessoria mandou a resposta que toda essa agitação econômica, financeira que vive o Corinthians afasta os patrocinadores. E aí chega mais essa história para dificultar ainda mais a vida do clube, aí valoriza-se ainda mais o desempenho que o clube teve na reta final do Campeonato Brasileiro. Apesar de N problemas, como já disse o Veloso, o time consegue reagir. E tem essa questão também, Fernandinho, só complementando o que o Veloso estava falando, lembrando que o Veloso vai lembrar disso melhor do que eu, inclusive, que o Craque Neto trouxe informação aqui nos Donos da Bola no ano passado, de que o Corinthians também tinha intenção de contar com o Roger Guedes, também com a ajuda da patrocinadora. Então é um problema também que você encontra por conta também dessa questão, né? Você tem uma dificuldade em buscar reforços, até mesmo reforços de peso. O Corinthians tinha ali um interesse, gostaria de contar com o Roger Guedes, seria um baita reforço para o Corinthians, mas sem a ajuda da patrocinadora também fica mais difícil você até mesmo ir ao mercado e buscar mais reforços. Aí também chegou aquele aquela agitação com relação ao Pogba, a Esportes da Sorte seria, né, uma das empresas interessadas, e aí você também tem um atraso, querendo ou não, na busca desses reforços, principalmente desses jogadores de peso. Qual o jogo mais difícil do Corinthians, dentro ou fora de campo? Eu acho que o de fora é que influi dentro de campo. Eu acho que a fragilidade administrativa de muitos anos do Corinthians, que continua com o lado político, vai fazer com que o Corinthians tenha essa divisão, né? Em campo, conseguiu reagir para escapar de uma possibilidade de rebaixamento, para chegar a uma pré-Libertadores, e vai viver com isso. E com ameaça de impeachment, problema de bastidor, promessas que foram feitas e não foram cumpridas, lado financeiro, isso em relação às bets, eu acho que vai se resolver, eu acho que o Corinthians não vai ter essa dor de cabeça. Lembrando de procurar um parceiro. Nós estamos com o judiciário em recesso, está em férias, e nós não temos, fica difícil ter uma decisão clara e rápida para essa história. A gente sabe, né, Fernandinho, que o lobby é muito forte, né? Assim, e houve uma reestruturação, tentaram melhorar o que foi aprovado, em virtude dessa dependência de muitas pessoas em relação
aos jogos, às apostas, mas eu acho que assim, independente de patrocínio de camisa, que não é o principal, a renda de um clube de futebol hoje, é uma das principais, eu acho que esse lado administrativo político do Corinthians vai continuar atrapalhando esse dia a dia. Não é que mudou o ano, o problema virou a página, pelo contrário, eu acho que vai continuar e o Corinthians vai conviver com isso por muito tempo. Bom, e a Tati Tavares, na matéria, ela trouxe também a informação do Maicon, que renova por mais um ano. O Maicon é jogador do Shakhtar e está desde 2022 no Corinthians. Eu não entendi essa venda. Ele ficou no Corinthians, só foi lá, falou, tô aqui e voltou. É um belo reforço, hein? Ele se machucou, em condição de jogar, de voltar a atuar, ajudar, né? É um belo reforço, embora o Corinthians tenha, nós vimos também na matéria da Tati, vários jogadores para o setor, mas o Maicon é um jogador que vai muito bem ali, vai muito bem. E aí, sinceramente, o Corinthians está tímido em contratações, né? Tá. Até agora é só o Maicon, né? É só o Maicon que estende aí o seu contrato com mais uma temporada, é o chamado reforço caseiro, né? Agora, Veloso, eu não sei se ele é um grande reforço assim, pelo que o Corinthians tem no seu elenco, né? Eu acho que o problema é ver como ele volta. Então, porque se tem ele a tiver questão na da condição que ele estava machucado, belo reforço. Só se o menino for embora lá, o Bidon. O Bidon pode ir embora também. Pode ir. Eu pensei nisso. O Bidon pode ir embora. Mas a questão também, é muito que o Veloso levanta também, da questão física do Maicon, que no ano passado ele praticamente não jogou. Aí você renova com o cara por mais um ano, para ele praticamente não jogar também? Qual é o sentido não sabe nisso? se né? ele vai jogar ou não. Então, essa é a questão. Essa é a questão que o Corinthians tem uma que temporada analisar. longa, cara. Tem uma Copa do temporada Brasil, longa. tem Libertadores, tem Paulista, claro. Mas hoje, tem Brasileiro. Mas hoje, Fernandinho, se a gente pega o elenco do Corinthians, tem muitos jogadores na frente do Maicon, na hierarquia. Acho que até Muitos por isso jogadores. não contratou, eu acho. Acho que o Corinthians não movimentou ainda no mercado, porque ele fez uma janela muito forte de meio de ano, para se salvar ali de uma possível queda, de rebaixamento. Acho que o Corinthians fez uma janela muito forte para contratar menos agora em janeiro. O Fagner foi embora, o Cruzeiro já anunciou. Foi empréstimo. Então já dá uma aliviada em folha salarial de algum momento. Mas falta alguém lá, né? Mas o Mateuzinho tem jogado, né? Não dá para ter um só. Sim, mas eu acredito que eles devem se colocar alguém na base. O menino da base. Léo Maná? O Léo Maná, isso mesmo. O Maná, que acho que numa emergência tem que dar espaço, né? Esse que é o dilema, né? Um time para ser campeão, ele não pode depender de emergências, né? Mas você tem um jogador da base que vai numa necessidade. Com certeza nos treinamentos, que a gente não acompanha, ele deve ter demonstrado esse potencial. Numa ausência do titular que hoje é o Mateuzinho, colocar um menino. Até para isso que serve, né? O garoto da base precisa ir entrando aos poucos. Então você ter um garoto da base é legal. Você jogou, a turma fica brava porque você fala, pô, só tem notícia ruim no Corinthians. Não é que é só ter notícia ruim. Essa é a notícia do Corinthians hoje. Essa dificuldade com o patrocinador, que acho que não passa pelo Corinthians. Talvez passasse em ter observado, analisado melhor o contrato, mas no momento que saiu por causa de um barulho que envolve até polícia, tinha que chegar uma solução rápida, porque o time estava num momento delicado, a possibilidade de contratar o Depay, que foi um tiro certeiro do Corinthians, né? Mas talvez atrapalhe um pouco a possibilidade de vir outros, como disse o Batistinha aí, do Roger Guedes, que acho que num primeiro momento ele está atrás na fila do Pogba, né? Que era o grande barato do Corinthians. Aí a questão também, vamos lembrar na história do São Paulo com o Daniel Alves, né? O São Paulo falou que já tinha, né, uma empresa que ia ajudar nos custos do Daniel Alves, até mesmo que ia pagar a maior parte do salário do Daniel Alves. Essa empresa nunca veio, o prejuízo ficou todo para o São Paulo. Então acho que também é um receio que o Corinthians tem para não entrar em uma situação de fazer mais dívidas. A gente sabe que o Corinthians é um time que arrecada muito, mas é um time que também tem muitas dívidas oriundas das gestões passadas. Então eu acho que também na equação entra essa questão de você ter a responsabilidade financeira para você não complicar o clube. Tomara que dentro de campo as coisas continuem fluindo como estavam, né? O time deu uma encaixada, né? Terminou bem, né, Fred? Encaixou nesse sentido dentro de campo, né? A segunda janela do ano foi o que melhor contratou. Foi praticamente uma janela de final de ano, né, Fred? Trocou meio time, né? Trocou metade do time e a coisa funcionou. E a esperança do Augusto, com certeza, e da diretoria, do torcedor também, né? É que o Corinthians não perca o embalo, porque terminou com 9 vitórias seguidas, né? Em recorde do brasileiro. Recorde do brasileiro. Ninguém esperava, vamos falar a real. Não, essas 9 vitórias não. Acho que nem o Ramon Dias esperava. Não, que foram fundamentais. Ninguém esperava. Por isso, foram fundamentais para se chegar à Libertadores. O torcedor, que ele acredita até o fim, mas se você analisa... Por isso que o futebol é um grande barato. A gente acha que sabe tudo, no fim não sabe nada. A gente é surpreendido toda vez. O cenário mostrava-se ao contrário do que aconteceu, né? Exato. E realmente essa janela do meio do ano foi fundamental
fundamental para que o Corinthians desse essa guinada aí, né? É difícil você ver um time que troca metade no meio da temporada e que encaixa e consegue reagir da forma como o Corinthians Pouco reagiu. tempo, né? Os caras estavam sendo contratados e já jogavam, né? Os caras chegavam para jogar. E muitos estrangeiros. O Hugo chegou para jogar, o André Ramalho chegou para jogar, o Carrilho chegou jogando, todos eles. O Thales chegou depois. Depay precisou de uns 20 dias, 15 dias para poder jogar. O Memphis que demorou uns 10 demorou mais um pouquinho. 10 dias. Mas na plenitude dele, 2, 3 jogos, ele tava voando. Então, mas o restante todo chegou, pegou a camisa e foi para campo. É engraçado, não é comum você ver jogadores se adaptarem, principalmente jogadores de fora, que voltam e se adaptam e entram para jogar e resolvem. Isso é muito incomum. É só ver o Felipe Anderson no Palmeiras, a diferença, né? Não conseguiu jogar, é verdade. É. O Felipe Anderson parece que nunca jogou aqui, né? Tá tendo essa dificuldade. Bom, enfim, o Corinthians agora vai ter que conviver com essa situação, aguardar os próximos dias, são 5 dias, o efeito da liminar do ministro André Mendonça, do STF, então a Loterge vai ter que resolver essa história, e aí acho que a gente vai ter uma posição mais clara dessa situação, mas é ruim porque vai começar o ano com essa preocupação, vai começar a temporada, daqui a pouco os jogadores estão se apresentando, e aí a gente não vai ter uma ideia, até esse momento, até a hora chegar, a gente não vai ter uma ideia clara do que pode ou não pode acontecer, além de ter essa possibilidade de mais uma reunião para decidir o impeachment do presidente, que está marcada, né? Para o começo desse ano aqui, em breve. É agora, né? É agora que Semana volta que vem também já, a né? pauta, esse impeachment que vai ser votado pelo Conselho, né? Mas ele perde força com o desempenho dentro de campo ou você acha que não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não, porque o movimento político vai ser mais forte que a bola? Quando voltaram para que foi cassada a liminar, para que voltasse, né, a votação do impeachment para esse ano, era o momento que o Corinthians tinha disparado, que estava bem no campeonato, então eu acho que o resultado do Corinthians no final da temporada não tem nada a ver com esse processo de impeachment que o presidente está sofrendo. Não consegue desassociar momento, esse não. resultado com a continuidade ou não? Acho que não. E a liminar que o Augusto conseguiu foi, achada aí aos 45 do segundo tempo também. Tava para começar a votação e aí chegou na hora. Essa briga, né, e cara? aí já era. Em cima da hora. Conseguiu politicamente em cima da hora. ele perdeu muito da base dele já logo no começo, né? Então, politicamente, eu acho que vai ser inevitável ele sofrer esse impeachment. Eu acho que, de certa forma, a Assembleia, né, o pedido de impeachment, aprovação, né? Aí a Assembleia dos sócios, acho que pode salvar o Augusto, muito dependendo do que está fazendo na temporada. Eu acho que é isso. Que a salvação vai ser o sócio. Pode ser o sócio, porque aí sim, aí o sócio, claro que é influenciado pela campanha do time. Mas eu acho no Conselho, a sentença já está decretada? Difícil. Vocês têm essa percepção? Muito difícil, Fernando. Pena com o pessoal lá do Corinthians, é muito difícil uma reversão de quadro, porque ele realmente acabou ficando meio que isolado no poder, né? Tanto é que agora assumiu o vice, os caras com medo que o vice pudesse... É importante você falar, o que o Conselho vai decidir é se vai a votação ou não o pedido de impeachment. Quem vai decidir vão ser os sócios. E aí o jogo pode ser diferente, né? Mas acho que não escapam ele não escapa dessa indicação de colocar em votação o impeachment ou não. Se ele não conseguir nenhuma liminar aí que atrapalhe a votação do Conselho... só empurra, né? Eu acho que foi até por isso. Ele percebendo que não tem tanta força como ele teve para ser eleito, ele busca uma liminar na justiça para dar uma respirada e buscar articulação política. Mas eu acho que, mesmo assim, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que politicamente ele não deve ter êxito, e aí ele vai contar com a força do sócio para se manter no Corinthians. Vamos pegar também, Fernandinho, a torcida do Corinthians no primeiro semestre e também no segundo semestre. No primeiro semestre, a torcida do Corinthians, com os desempenhos muito ruins do time, que chegou a ficar em 18º do Campeonato Brasileiro, também vários queriam o impeachment do Augusto Melo. O cenário mudou completamente no segundo semestre, quando vem as contratações e quando o time chega a Libertadores da América. Então, o que o Fred e o Veloso falou, o que os dois falaram, é algo que faz muito sentido, que o torcedor vai se basear muito no que acontecer agora nesse início de temporada no Paulista. Não dá para arriscar, você não vai deixar isso acontecer, porque é um risco, a gente não sabe, é uma votação e não tem o que fazer, né? Se bem que, então, esse movimento de forças aí pode ter algum tipo de entrave aí nesse começo de temporada do Corinthians. Vamos aguardar para ver o que rola. Vem com a gente no F360 para trazer informações do Corinthians. Onde será que está o Vladimir? No Parque São Jorge? Ou no CT, doutor Joaquim Grava? Vamos ver o fundo ali. Vai aparecer na nossa tela. Bom dia, Vladimir! Onde está você, amigo? Bom dia.
Estou no Parque São Jorge, Abel, um grande abraço para você, para o pessoal também do estúdio, para os fãs de esportes, para falar do Corinthians, que vive uma situação muito parecida com a do Flamengo, que vocês falaram a respeito de não trazer reforços. O Corinthians, até o momento, não contratou ninguém novo, desde que acabou o Campeonato Brasileiro. Mas vem trabalhando, Abel, justamente para fazer a manutenção do elenco. A diretoria acredita que o time que terminou o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, então o Corinthians faz essa manutenção do elenco. Ontem já anunciou a renovação de contrato do volante Maicon por mais uma temporada, o jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. É o 4º empréstimo seguido do atleta, desde que começou a guerra da Ucrânia em 2022. Lembrando que ele ficou contundido, né, o ano passado, sofreu uma lesão muito grave no joelho em maio, depois perdeu o restante da temporada. É um jogador que vai ficar mais um ano no Corinthians. O Timão também trabalha para renovar o contrato do Breno Bidon até 2029, ele tinha contrato até 2028, vai ter uma valorização salarial. É um jogador que não deve sair nesse começo de ano, na janela de transferências, vai jogar inclusive o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, mas no meio do ano o Corinthians acredita que os times europeus, principalmente os gigantes, vão vir com força total, então é bom estar blindado justamente para tentar pegar um dinheiro a mais e valorizar o atleta, que terminou a temporada muito em alta, terminou como titular do Corinthians, fez mais de 40 jogos no ano. O Timão que até o momento só oficializou as saídas. Além do Fagner, que foi para o Cruzeiro, que foi anunciado hoje, outros jogadores deixaram o Parque São Jorge. O Caetano, que ficou sem contrato, o Matheus Araújo, que foi para o Ceará, o Juan Oliveira, que também ficou sem contrato, e o Rony, que deve assinar com o Mirassol. Além do Fagner, o Pedro Henrique também está de saída, deve ser anunciado em breve pelo Ceará, um contrato de 2 temporadas em definitivo, até numa questão do Corinthians de aliviar o caixa, jogadores que têm salário alto. O Timão vai ter uma redução de custos, como foi colocado no orçamento para esse ano, e também para ter um respiro para quem sabe fazer mais contratações. A ideia da diretoria é fazer contratações pontuais, no máximo 4. Então tem algumas posições que o Corinthians acredita que estão mais carentes, como por exemplo na lateral esquerda, um zagueiro, um meio-campista e também um atacante. Num primeiro momento, com a saída do Fagner, a ideia é apostar no Léo Maná, que é reserva do Mateuzinho. Mas se o Corinthians sentir que vai ter uma necessidade de trazer mais um lateral direito, é possível que vá ao mercado mais para frente. Lembrando que a única situação ainda que o Corinthians não conseguiu resolver das renovações é a do Thales Magno, que vence agora o contrato no meio do ano. Ele tem um empréstimo do New York City, precisa de um acordo, mas está praticamente tudo certo. Além disso, tem também o Giovani, que tem contrato até o meio do ano, mas essa é uma situação bem diferente, né, Abel? O Corinthians ofereceu um contrato de renovação, o jogador recusou, ele não está sendo aproveitado pelo Ramon Dias, e se caso aparecer alguma oferta agora em financeira boa para o Corinthians, o Timão deve liberar o jogador. Timão que por enquanto trabalha muito quietinho nos bastidores, vários jogadores foram oferecidos, mas até agora a gente está tentando apurar quais as informações do Timão para esse mercado de transferências. O ano passado o Corinthians contratou 20 jogadores, esse ano por enquanto nenhum. Volto com vocês. Obrigado, Vladimir Bianchini, ao vivo lá em frente ao Parque São Jorge, com informações do Corinthians se movimentando também. Vamos lá para atualizar o Corinthians, que eu acho que o Corinthians também, nessa pergunta que eu fiz pro Edu, a sua resposta vai ser a mesma, Vlad. Mais chegadas ou mais saídas? Oi, Mari, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Até o momento no Corinthians, apenas saídas de jogadores. A gente teve agora o Fagner oficializado pelo Cruzeiro. Em breve, o atacante Pedro Henrique também deve ser contratado pelo Ceará, um vínculo de 2 anos, para justamente liberar um pouco mais a folha salarial do Corinthians, que está num processo de redução de custos, e também trazer alguns novos reforços que tenham mais espaço com o técnico Ramon Dias. Lembrando que o Timão também faz o trabalho de manutenção do elenco. Então, em breve, deve assinar um novo contrato com o meio-campista Breno Bidon, de 19 anos. Ele tem um vínculo até 2028. Ele deve assinar um contrato até 2029 com uma multa rescisória ainda maior. A anterior era de 100 milhões de euros. Também vai ter uma valorização salarial, justamente para evitar um pouco a questão do assédio dos clubes europeus, porque nessa janela de transferências ele não deve sair do Corinthians, deve permanecer, vai jogar inclusive o Sul-Americano Sub-20, mas no meio do ano é muito possível que gigantes europeus tentem contratar o jogador, que é uma das principais revelações do Timão na temporada. E falando a respeito dos problemas fora de campo, o Corinthians teve uma questão muito complicada para lidar nos próximos dias, vai ter, porque o STF suspendeu a autorização
para que a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, opere no território nacional. Ela estava operando com uma autorização da Loterge, que é a questão das loterias do estado do Rio de Janeiro, mas que agora vai ter 5 dias para regularizar a situação ou ela vai ser impedida de operar. O que a gente vê a respeito do Corinthians, conversando com o pessoal da diretoria, é que eles estão otimistas que a Esportes da Sorte vai conseguir, né, fazer essa questão, mas se caso não der certo, eles têm um plano B e já estão observando todas as situações possíveis, até mesmo se precisar rescindir o contrato com a patrocinadora. Volto com vocês. Vai, Corinthians! Vai pra onde, Ronaldo? Esse ano aqui, menina, pra quem não acreditou no Corinthians, que zombou do Corinthians, 9 vitórias. Se tivesse mais uns 15 jogos, era campeão. Ficou feliz? Sim. Pois agora eu vou jogar um balde de água fria em você, porque a plata do Corinthians, no momento, fecharam a torneira. Esse é o nosso assunto. A do Flamengo também, bebê. Mas lá tem, tá sobrando. Tem o quê? Tem os cofrinhos escondidos. Não há. Não há plata. Mal começou o ano e a diretoria do Corinthians já tem com o que se preocupar. A patrocinadora master do Timão está impedida de operar nacionalmente. A empresa também apoia Ceará, Bahia e Grêmio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, lançou ontem uma liminar suspendendo o licenciamento das bets que estavam funcionando com base na regulamentação da Loteria do Estado do Rio de Janeiro. A patrocinadora do Flamengo também está na lista. Com isso, está proibidas atividades de jogos eletrônicos fora do território do Rio. Em nota, a empresa garante que cumpre as exigências legais e atende os requisitos do jogo responsável. Por enquanto, o time paulista não se pronunciou. A dor de cabeça não para por aí. A patrocinadora Master foi responsável diretamente pela contratação do craque Memphis Depay. Bancou 57 milhões de reais de uma operação que custou 70 milhões. Ou seja, o clube depende da Bet para manter os compromissos com o holandês em dia. Em 2025, o Corinthians ainda não anunciou nenhuma contratação, mas já garantiu uma permanência. Isso porque o meia Maicon vai ficar por mais uma temporada, o 4º ano consecutivo. A direção alvinegra se acertou com o Shakhtar da Ucrânia e conseguiu a liberação do atleta, que está no fim de recuperação de uma lesão grave no joelho. Houve uma redução salarial durante essa negociação. O jogador vai enfrentar uma concorrência pesada no setor. Ranieri, Martinez, Charles, Rian, Alex Santana, Breno Bidon e André Carrillo já foram utilizados por Ramon Dias. Cria do Terrão, Maicon vai começar a pré-temporada com a equipe do Corinthians já na próxima semana. O tal do corintiano não tem um dia de paz, né? Não tem. No dia do anúncio do Fagner indo lá pro Cruzeiro, vem o STF aí, proíbe patrocinador do Corinthians, pelo menos até o momento a plata está bloqueada, não pode trabalhar junto ao Corinthians. E aí eu te pergunto, Ronaldo Giovanelli, como é que fica o projeto 2025, uma vez que nós sabemos quanto o Depay custa ao patrocinador, não é aos cofres do Corinthians, e o Corinthians que terminou bem a temporada, né? Garantindo na Libertadores, antes que brigava para a Série B, terminou uma situação mais confortável, com um time mais robusto em campo, e agora começa o ano com esse balde de água fria. Dia 3 de janeiro não é fácil para os corintianos e para os flamenguistas também, que estão falando em desmanche. E a patrocinadora que carrega o clube, que ajudou nas contratações também, agora passa por esse mesmo problema. Agora, o que a gente pensa aqui, porque teve essa regularização, né, do governo e teve uma briga no começo, depois acabou se arrumando tudo, eu acho que é questão de tempo também para se ajeitar isso, né? A regulamentação aí dessas casas de apostas que entraram com tudo nos times, fazendo a diferença, fazendo contratações, e agora espera-se que se regularize, né? Eu acho que nada mais justo, ainda mais se gastaram uma grana, uma bala com esses times que estão ali na top de linha aqui no Brasil, que elas precisam dar o retorno também e ter esse retorno dessa grana investida. Então acho que com o tempo vai se regularizar tudo e vai colocar tudo em ordem, que a ideia é essa, porque você não pode jogar essa grana fora, que foi investida até agora, né? É importante destacar isso, ninguém não quer que elas não trabalhem, não exerçam, né, aqui no Brasil. Tem lei.
Tem regra e você precisa cumprir todas as regras, precisa se regularizar para aí sim poder agir no mercado da bola. Estaremos de olho porque estamos falando de um patrocinador do Corinthians e do Flamengo, das duas maiores torcidas do Brasil, e com certeza esse dinheiro pode fazer muita falta para essas equipes. Estamos de volta com o Sport Center Mercado da Bola aqui para a gente falar de tudo que está acontecendo aqui nos clubes paulistas, e começamos com o Corinthians. Vladimir Bianchini no nosso estúdio. Fala, Vlad, tudo bem? Tudo bom, Marcela? Um abraço para você, feliz ano novo. Pra você também. Pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente vai começar falando do Corinthians, novidade, renovação de contrato importante. O Corinthians que ainda não anunciou nenhum reforço nesse momento, mas pelo menos já conseguiu fazer o principal, que é a manutenção do elenco. E conseguiu renovar o contrato de empréstimo com o Maicon, jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. O Corinthians precisava de um acordo com a equipe ucraniana, já tinha tudo certo com o jogador, conseguiu renovar o empréstimo até o final de 2025. O Corinthians que vai conseguir pela 4ª vez seguida o empréstimo do Maicon, desde que começou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele veio para cá para o Corinthians, vem renovando todos os anos o empréstimo. Na temporada passada ele sofreu uma lesão em maio, ficou o resto da temporada praticamente fora, mas agora já está treinando, já está se recuperando e praticamente já tudo certo para fazer a pré-temporada com o Timão, que começa dia 7 de janeiro no CT Joaquim Grava. Muito bem, então semana que vem. Mari, o mais importante para esse Corinthians era realmente essa manutenção? Sim, acho que elencando ali prioridades, pensando que o Corinthians não pode gastar tanto, pensando que o Corinthians tem muitas coisas para além do campo para se preocupar, eu acho que sim, o esforço vale muito. A maneira como o time termina a temporada, a arrancada para fugir do rebaixamento e cair numa pré-Libertadores, com certeza a prioridade de manter o elenco. E o Maicon, ele teve essa má sorte, né? O azar, né? Como diria o outro. O azar da lesão, e não só essa lesão, né? Desde o retorno dele, ele passou por esses momentos. Um jogador super identificado com a torcida, que tem muita qualidade, tendo essa nova chance, entre aspas, de fato se firmar nesse retorno ao Corinthians. Tá aí a matéria também no espn.com.br. Ô Vlad, em relação ao Fagner, vai mesmo embora? Vai pro Cruzeiro? Vai ser metade em relação ao salário? Praticamente tudo certo, dependendo só praticamente dos exames médicos. Fagner vai para o Cruzeiro emprestado por uma temporada. O Corinthians vai pagar uma boa parte dos salários, a outra parte o Cruzeiro, justamente para poder, questão financeira, como a Mari mesmo disse, do Corinthians está precisando de um respiro para poder fazer novas contratações, vai ter que também fazer uma redução de custos. Seria então, 50-50 ou esse número você não tem? Esse número eu ainda não tenho, Marcela, mas é um valor muito próximo disso. Tá bom. E aí o que acontece? Tem a questão que a gente até estava vendo, o filho do Fagner, o Henrique, é um dos destaques da base do Corinthians, todo mundo preocupado, vai perder o menino, não vai perder. Hoje teve uma coletiva, inclusive, da categoria de base lá no CT Joaquim Grava, e os diretores falaram que o Henrique fica no Corinthians, então ele é um dos destaques do time, o menino é um volante, tido como uma das principais promessas. O pessoal estava com medo de que ele também seguisse os passos do pai, mas ele vai acabar ficando. Se vai para Belo Horizonte, leva o menino, né? Uma criança, mas não. Então começa a negociar, né? Pelo menos eles estão assim confiantes que o menino fica, então vamos ver como é que vai ser essa questão nos próximos dias. O Corinthians que mais assim acertou saídas nos últimos tempos, né? Sim. Além do Fagner, tem a questão também do Pedro Henrique, atacante, que está praticamente também certo com o Ceará, só para ser anunciado, vai fazer um contrato de 2 temporadas. Ele que era um jogador que tinha sido comprado no começo do ano passado do Internacional, mas acabou não se firmando, não conseguiu, né, virar titular. O Corinthians, apesar de não ter recebido nada nessa transferência, também é a mesma coisa, vai liberar um pouco a questão da folha salarial. Outros jogadores também que estão de saída, o Caetano, que acabou o contrato agora dia 31 de dezembro, o Juan Oliveira também já saiu do Corinthians, o Matheus Araújo, que foi para o Ceará, e teve também mais um jogador que vai sair do Corinthians, que é o Rony, que vai para o Mirassol. Então o Timão já acertando aí a questão do elenco. Pois é, e aí consegue organizar de alguma maneira o gasto com os salários. Prati, 50/50, se for mais ou menos isso ou próximo a isso, para perder o Fagner para o Cruzeiro, então, é um bom negócio? Marcelo, assim, é claro, o Vlad acompanha o dia a dia do Corinthians, é uma impressão que eu tenho. O Corinthians não fez muita questão em ficar com o Fagner. Me parece que é muito mais uma força de vontade do Corinthians em liberar o Fagner do que ficar com o Fagner no grupo de jogadores. Independentemente se ele fosse titular ou não. Terminou o ano como reserva, mas é um salário alto para alguém que o Corinthians hoje olha e não acha que é indispensável mais. Então, quando o Corinthians olha para o Fagner, com a história que ele tem no clube, né, com o salário que ele tem, o Corinthians olhou e deve ter pensado o seguinte: olha, aqui
ele vai jogar pouco, ele perdeu espaço, talvez em outro lugar, mesmo o Corinthians pagando metade, ele possa jogar um pouco mais. E acho que passa pelo Ramon Dias isso. O Fagner não seria liberado se o treinador não tivesse aprovado essa saída dele também. Nos últimos 10 jogos, para você ter uma noção, ele só entrou em 2 vezes. Então ele é um jogador que não estava contando com tanto prestígio da comissão técnica, e num primeiro momento eles vão apostar muito no Léo Maná, que é um jogador que foi campeão da Copa São Paulo no ano passado, lateral direito, subiu junto com o Breno Bidon e está começando a se firmar na equipe. A tendência é, se caso ele se firmar bem, ele permaneça. Ou o Corinthians aí vai para o mercado, justamente porque ele precisa pelo menos de 4 reforços. É o que a gente apurou desde o começo do final do ano passado, que o Corinthians busca 4 jogadores no mercado. Tá, 4 reforços então para fechar o time, né, o elenco para 2025. Mas o que é que você acha dessa saída do Fagner e metade sendo pago, Mari? Aí de fato finaliza a reformulação, né, no time. Desde a outra temporada, quando jogadores como Renato Augusto, enfim, aí depois veio o Cássio, foi seguindo Gil, assim. Paulinho. Exatamente, Paulinho, Gil, muita gente, né? E agora fechando com o Fagner. Eu sempre acho que o ideal seria, de fato, o time que está com o jogador pagar o salário dele integralmente. Mas no futebol não funciona assim. O Corinthians, ele precisa desesperadamente esse respiro financeiro e eu acho que também renovar. Faz parte desse momento do clube, mas mesmo com o Léo Maná, precisa contratar para as laterais, eu acho, inclusive. E aquela cláusula asterisco, né? Contra o Corinthians não joga. Afinal, o jogador é meu, tô emprestando. Tô pagando uma parte do salário. É isso, tô pagando, não vou querer ninguém jogando contra mim, ainda mais eu pagando salário, né? Assim pensam as diretorias. Vlad, 1 ano então do Augusto Melo à frente do Corinthians. Exato, completou hoje 1 ano que o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians. A gente vê um ano que foi um ano que pareceram 4, né? É mesmo. Ou 5 anos de tanta coisa que aconteceu. Se analisar, começou com o Rubão, diretor de futebol, de repente ele briga com o Augusto, aí vem depois o Fabinho para tomar conta, né, do departamento. A gente vê a troca de elenco muito grande. Foram 20 jogadores contratados ao longo da temporada. O Corinthians, que fez uma primeira janela de transferência que não deu tão certo, caiu na primeira fase do Campeonato Paulista. Depois trouxe 9 jogadores no meio do ano que sim, deram um novo respiro para o timão, incluindo o Memphis Depay. Aí o Corinthians consegue a vaga na pré-Libertadores. Patrocínio Master, troca também. 3 vezes, né? A gente teve, né? Começou com uma, depois veio a Vai de Bet, depois veio a Esportes da Sorte, que agora inclusive pode também sair do Corinthians, né? Não sei se você viu a questão também, né? Que tá tendo mais um problema que o Corinthians pode ter ao longo do ano. Teve essas trocas de diretoria e depois disso o Corinthians, no final do ano, conseguiu deslanchar na parte, principalmente dentro de campo, de conseguir essa vaga na pré-Libertadores, mas tem uma questão muito importante para resolver. Na verdade, 2. Primeiro é a questão financeira para esse ano de 2025. O Corinthians teve um aumento na dívida do ano passado, esse ano está tendo que se reorganizar, inclusive a gente viu que no orçamento teve uma redução de custos, pelo menos na projeção, e a questão do impeachment, que não foi votado no ano passado, porque teve uma liminar na Justiça, essa liminar já foi cassada, e agora o Conselho Deliberativo deve nos próximos dias marcar já de novo uma outra votação. Então o Augusto, apesar de ter conseguido engrenar com a equipe dentro de campo, tudo mais, ainda tem que administrar todos esses problemas fora. Pois é, a votação agora vai ser online e é claro que teremos todas as informações de como será, como vai acontecer essa votação do impeachment do Augusto Melo. Prates, como você analisa esse primeiro ano do Augusto Melo? Foi um ano de muita dificuldade, muitas complicações. Eu acho que ele foi mudando a gestão ao longo do caminho. Ele politicamente ficou frágil, ele perdeu muita base de apoio, perdeu muita gente que estava com ele quando ele foi eleito, depois deixou de ficar com ele em pouco tempo. O que ele tem para contar a história positivamente, além do desempenho do time, quando o time foi reforçado no meio do ano, os jogadores que chegaram bem na equipe, mudaram a cara do time, é o apoio da torcida organizada, que tem muita força política. Esse apoio foi muito importante, inclusive, para não ter o impeachment no final do ano passado, ou para não ter a votação. Claro. Então, assim, ele dá a impressão que internamente perdeu apoio, externamente ganhou. Então, nesse primeiro momento, para ele, resolveu o problema a curto prazo. Eu acho que para a gestão, talvez o profissionalismo que ele apregoou, as situações que ele defendia, algumas coisas ele mudou no meio do caminho, ele vai precisar retomar algumas coisas também internas, para internamente ganhar a força que ele teve fora, que o ajudou muito a terminar a temporada no ano passado. Pois é, ele bateu de frente com muitos diretores, né? Com seus pares, inclusive, né? Pares porque são amigos que chegaram à diretoria, claro, ele é o presidente, está acima. E quando ele sai um pouco de cena também, né? As coisas melhoram para o Corinthians. Foi um primeiro semestre em que ele fez muitas promessas, em que ele veio dar muitas satisfações, explicou muita coisa. Começa já, né, o ano falando de Gabriel, de Gabigol, enfim. Quando ele sai um pouquinho de cena, quando ele para de falar tanto, quando
ele deixa um pouco os outros departamentos trabalharem, vem o Memphis, a situação do Corinthians muda de fato, né, para ele, assim, o Memphis, ele vira o grande nome do Corinthians em todas as questões, em campo, no marketing, leva o nome do clube a outros patamares, uma posição muito melhor do que o próprio Augusto levou no primeiro semestre. Então, acho que quando ele sai um pouquinho de cena, as coisas para o Corinthians melhoram, mas internamente ele tem muita questão a resolver. Pois é, e a grande questão é o Corinthians responder esportivamente, porque claro que a vida dele fica muito mais fácil quando o Corinthians começa a responder dentro de campo e agora classificado para a Libertadores em 2025. Foi realmente um feito incrível do Corinthians em 2024. Vlad, mais alguma coisa? Só para finalizar, a questão dos jogadores que ainda não têm um contrato ainda renovado. Thales Magno, o Corinthians tenta estender o contrato dele para mais um tempo, porque ele tinha um contrato até o meio do ano, mas com a classificação para a Libertadores é bem provável que ele consiga essa renovação automática. A gente está apurando nos próximos dias. E outra questão é o Giovani, atacante da base, que jogou no profissional, que tem uma oferta na mão do Corinthians, mas recusou. E por enquanto ele tem contrato até o meio do ano. O Ramon Dias afastou ele do elenco, assim, ele treina, mas ele não vai para os jogos. Então, enquanto ele não acertar, ele não vai voltar a jogar. Então, a tendência é que o Corinthians libere ele para outra equipe, desde que tenha alguma compensação financeira. Ele está fora dos planos, por enquanto, da equipe também. Pois é, pessoal, o Corinthians não está para brincadeira. O Corinthians está aí no mercado, né, pronto para trazer aí novos jogadores, pronto para fazer um ano, né, para que o ano de 2025 seja um ano melhor aí para o time do Corinthians. E o Corinthians já está começando aí, né, indo para cima do mercado. E segundo informações, o Corinthians acertou com o Shakhtar e terá o Maicon por empréstimo por um ano, né? Aquele mesmo Maicon, né, o meio-campista que está se recuperando de lesão, Maicon, né, que já jogou pelo Corinthians, né, Maicon que já jogou pelo Corinthians, né, e está sendo repatriado aí por empréstimo, né? O jogador que está sendo emprestado aí pelo Corinthians, os termos de acerto ainda não são ainda são mantidos em sigilo. Tanto em 2023 como em 2024 o Timão teve que pagar 500 mil euros, cerca de 3,1 milhões na cotação atual, aos ucranianos, né? O planejamento corintiano é para que Michael participe da pré-temporada com o restante do elenco a partir de 7 de janeiro. O meio-campista, atualmente com 27 anos, está recuperando de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizado em maio, né? O Maicon vai permanecer aí no Corinthians, vai continuar no Corinthians aí, né? É o que o Corinthians quer por mais uma temporada. Mas e aí? Vale a pena o investimento? Vale a pena tudo isso que o Corinthians está fazendo aí para que o Maicon, né, fique no Corinthians, venha para o Corinthians, permaneça no Corinthians? O que é que vocês acham aí, né? O que é que vocês acham que se o Corinthians está fazendo certo aí, né, para isso? E segundo o mercado da bola, zagueiro é oferecido ao Corinthians, que avalia proposta, né? Segundo, fora dos planos do Al-Ittihad da Arábia Saudita, o zagueiro Felipe, né, Luiz Felipe, né, foi oferecido ao Corinthians e pode ter retorno ao Brasil após 9 temporadas no exterior. Representantes do jogador procuraram o clube paulista nos últimos dias, que estuda a possibilidade de formalizar uma proposta, né? Então vamos ver aí se o Corinthians vai trazer aí mais um zagueiro esse que já jogou aí, né? Esse Luiz Felipe já jogou no Napoli da Itália. Então vamos ver aí o que é que pode acontecer se o Corinthians vai trazer aí mais um zagueiro, né, para o time do Corinthians. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.